Vamos para o próximo, que é a minha leitura. E é a de Vamos um lá. quadrinho nacional. Ô, louco. Color Bar, Ah, do esse eu tenho, eu não li ainda. Daniel Bretas, né? O mais odiado quadrinista do Brasil O no Twitter. mais, o mais odiado quadrinista do Brasil, de fato, por conta, né, dos comentários dele sobre o mangaka de favela, que, pô, gente, né? Eu não vou falar, eu não vou expor a minha opinião sobre isso, mas enfim. Essa é uma edição que eu comprei no Name Friends, ele fez um desenho muito bonito pra mim aqui, tá escrito aqui. Valeu, Matheus, boa leitura, abraços, Daniel Bretas. O que é o Color Bar? O Color Bar ele é uma compilação de 5 histórias, na verdade, não, 6 histórias e mais alguns extras, que o Bretas ele fez ao longo de uns 6, 7 anos, para um prêmio que chamava Silent Manga Award. Eu Ele é um acompanhava esse prêmio uns tempos atrás. Ele é um prêmio que ele existe há muito tempo já, né? Eu não sei se ele existe ainda. E ele aceitava submissões de todo o mundo. E o conceito dele, né? Por que ele era Silent Manga Awards? Porque a ideia dele era reunir trabalhos de quadrinistas de todo o mundo. Então, todos os trabalhos, eles tinham que ser silenciosos. Eles tinham que não ter diálogo, linguagem, né? Então, a gente vai ter aqui. Deixa eu até pegar o número certinho de histórias aqui. Aí, um Toys falou que participou já. Vira e mexe ganhava brasileiro, inclusive. Teve Uhum. muito brasileiro que ganhou. Mas pra quem não conhece ele, tem outro lugar que ele apareceu que ele fez o Star Mind no Henshin Mangá. Uhum, sim. São 11 histórias, 4 são rapidinhas, né? Tem várias rapidinhas, na verdade, aqui. Porque o conceito é ser essa coleção de histórias sem diálogo. E elas vão ser histórias, em geral, muito curtas, algumas de 4 páginas, outras de, no máximo aqui, eu não cheguei a 12, 14 páginas, né? E cada uma é impressa num, é, numa paleta de cor diferente. Então você tem aqui, por exemplo, essa é a história azul. Aí você vai ter aqui a história amarela, a história verde, né? E em várias delas, ele fez em conjunto com outros artistas, né? Tem um com a. Esse é o nome da moça, mas é uma artista que ela é surda. Então. Surda? Eu acho que é surda. Surda ou muda, eu não vou lembrar agora, peço muito perdão. Mas enfim, você sempre vai ter um comentário antes, ou do artista que participou, ou de algum outro artista. Tem comentário do Max Andrade, comentário do Raoni Marx. E aí uma historinha, né? Que vão ser historinhas variadas entre fantasia, entre uma historinha pé no chão com umas crianças, entre uma fantasia meio surrealista, uma ficção científica, comédias, tem várias. E todas elas num tom bastante pessoal, assim, né? O Bretas, ele comenta na sinopse do livro, se você for comprar o livro, vai ter esse comentário dele, e tem uma historinha específica aqui, que é a esposa dele que comenta também. E boa parte dessas histórias, elas foram feitas meio que na transição dele é, prestes a ser pai, para quando ele foi pai, os primeiros anos dele sendo pai. Então várias delas, elas vão ter um elemento aí meio pessoal, meio meio reflexivo dessa parte, principalmente até Uhum. uma coisa muito interessante na maneira como ele faz. Tem uma história, por exemplo, que é de umas crianças num parque batendo tazo. Aí chega um cara que começa a bater na criança e roubar, bater nas crianças e roubar outros tazos, aí uma criança vai lá e desafia o cara, enfim. E ela comenta que eles saíam pra um parque perto da casa deles, tiravam foto e ele desenhava a história, desenhava o cenário antes dele introduzir os personagens ali. E na cabeça dela era quase meio que uma reflexão do que estava acontecendo naquele momento que ela estava grávida. Que eles estavam preparando todo o ambiente, preparando o quarto, preparando a casa, para quando, né, eles tivessem a filha dela. E aí, né, ele introduzir os personagens ali no ambiente, digamos, né. Então é bastante interessante. O Bretas, ele é um artista absurdo, absurdo de bom. Não só no traço dele, que é um traço muito bonito,
Muito, Uhum. muito, muito bonito. Tem uma história aqui, por exemplo, a primeira história aqui é basicamente ele esbanjando o fato de que ele é muito bom em rachura, sabe? Tô mostrando aqui. É uma fantasy em que é ele mostrando como ele é bom em desenhar rachura, em, né, compor cena. A quadrinização dele é ótima também, sabe? E tem várias aqui que são de outros desenhistas, né? Tem um desenhista específico aqui, inclusive. Eu vou até pegar o nome do cara aqui. Ricardo Tokumoto. O traço desse cara é baseado em. Eu vi Painting Stocking e eu achei muito foda. Sabe muito. Aqui. Então, assim, são histórias em geral muito divertidas. Como eu disse, elas não têm diálogo, mas até por elas não terem diálogo, o Bretas ele tem total noção de que ele precisa entregar uma narrativa visual completa. Algumas delas aqui ele de fato entrega, né? A minha história favorita, por exemplo, é a história amarela, que é a de uma menina que vai num circo e encontra um tigre, sabe? Essa é uma história absolutamente maravilhosa, muito bonitinha. O nome da artista que eu tava falando, inclusive, é Ju Loyola. E tem no final aqui dessa edição, pelo menos, uma grande transcrição de uma live que eles fizeram sobre quadrinhos silenciosos, né? Não li, mas tem o QR Code da live, então eu vou assistir a live depois. Mas, cara, um quadrinho muitíssimo interessante, assim, até pra gente conseguir pensar mais numa questão de quadrinho como mídia visual mesmo, sabe, né? De o que Uhum. é, né, narrativa. Tipo, eu até fiquei pensando assim, tipo, é certo eu falar que eu li? Porque teoricamente eu não vi nenhuma palavra, mas é correto eu falar que eu li. Sabe, eu absorvi essas histórias, independente delas terem palavras ou não, né? Então, assim, são experimentos, num geral, pra mim é isso. Eu curti demais Color Bar, eu quero ler outras coisas dele agora, né? Enfim, Color Bar, eu acho que eu dou um 5 pra ele. Você dá um 5 no nosso No nosso vigilômetro, eu acho que vai um 5. vigilômetro? Eu acho que vai um 5 pra ele. Belo 5, Matheus. Agora eu vi, na outra eu não tinha visto. Eu recomendo, eu recomendo. Todas essas histórias, inclusive, elas estão disponíveis no site do Silent Manga Awards, igual todas as histórias submetidas pro Silent Manga Awards, no site deles lá. É um bom prêmio, é um bom prêmio. Pelo menos era quando eu acompanhava, faz tempo que eu não vejo. Uhum.